Olá a todos, estamos aqui com o propósito agora de fazer mais um vídeo para ajudar as pessoas. Nosso objetivo com esse vídeo não é criticar, não é maldizer de ninguém, mas é proclamar a verdade do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, que é uma mensagem maravilhosa, mensagem de salvação, que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porém, a gente tem visto aí muitas coisas erradas, muitas coisas sendo feitas por pessoas que se dizem evangélicas, por pessoas que se dizem religiosas, mas coisas que realmente não condiz com a verdade do Evangelho. E o nosso propósito hoje é falar então sobre religião como grande fonte de lucro. Aí você pode às vezes até começar já a pensar, mas não são todas as religiões que são fontes de lucro. Eu quero dizer para você o seguinte: você for observar todas as religiões, você encontra dentro delas as pessoas sérias, as pessoas honestas, as pessoas que têm propósito realmente de obedecer os princípios daquela religião, que se entrega de coração, que trabalha, que luta pelos propósitos e pelo aquilo que a religião ensina. Mas não é só dentro da religião. Mesmo as religiões, mesmo as outras instituições, ONGs, associações, clubes, se você observar, o mundo na verdade é dominado pelo bem contra o mal. Então, dentro das instituições você encontra pessoas boas, pessoas sérias, pessoas que levam a sério aquilo que faz, e encontra pessoas que entram para tirar proveito, faz parte de qualquer uma organização, seja ela religiosa ou não, entra com o propósito de tirar proveito, de levar vantagem. E tem os espertões, os mais sábios, mais às vezes perversos, que usa da sua astúcia, da sua sabedoria e se adentra dentro de alguma organização para tirar proveito próprio, para se enriquecer, para corromper. Então vamos falar da religião. Já como eu disse, não quero que se ofenda. Eu não estou dizendo que todos os religiosos, seja de qualquer segmento religioso, agem com o propósito de se enriquecer. Mas eu vou falar da religião em si como um sistema, que é, sem dúvida, uma grande fonte de lucro. E isso não é novo. Se você for ler a história, isso vem muito antes do Senhor Jesus nascer. Isso é desde a antiguidade, desde o Império Babilônico, grego, persa, medos, romano. Por quê? Porque a religião mexe com sentimento, a religião mexe com emoções. Então é fácil das pessoas usar a religião para ganhar dinheiro, porque vai mexer com a emoção da pessoa, vai mexer com sentimento, vai mexer com fé, vai mexer com esperança, vai mexer com, às vezes, até com a própria ganância, com a própria culpa da pessoa, e pode usar, às vezes, as pessoas com um propósito único de ganhar dinheiro. Eu tenho aqui na minha frente a palavra de Deus e quero mostrar para vocês a história que aconteceu em Éfeso. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar o Evangelho. Começou a pregar a Jesus, começou a convidar as pessoas ao arrependimento e à conversão ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz, você pode ler, está em Atos dos Apóstolos capítulo 19, que muitas pessoas converteram e pessoas que vieram de vários tipos de religião. Pessoas que vinham de espiritismo, pessoas que vinham do paganismo, de pessoas idólatras, pessoas que usavam de magias. Inclusive aqui diz que quando eles montoavam os livros que as pessoas traziam das suas magias e queimaram, eles fizeram um cálculo mais ou menos do monte de livros que as pessoas trouxeram para ser queimados, das suas religiões, das suas magias,
deu 50 mil denários. Veja bem, deu valor correspondente a 50 mil dias de serviço da época. Então as pessoas usavam as pessoas com magias, tapeando, enganando e ganhando dinheiro. Mas o forte da cidade de Éfeso era uma imagem de uma deusa chamada Diana, que eles se diziam que tinha caído de Júpiter, e essa deusa Diana era conhecida em todo o mundo civilizado da época. Todo mundo da época civilizado vinha a Éfeso para adorar aquela imagem e para prestar culto àquela imagem. E aquela imagem era sem dúvida uma grande fonte de lucro para a cidade de Éfeso. Havia um segmento da cidade que vivia só à custa do lucro gerado pela religião idólatra que idolatrava aquela imagem. Vocês podem ler, está em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 19, vocês vão ler essa história. Então o que aconteceu? Paulo pregando o evangelho naquela cidade, as pessoas converteram. Elas converteram e o negócio da religião que adorava a imagem da Diana, que eles diziam ter caído do Júpiter, começou ao fracasso. As pessoas deixaram de comprar os objetos religiosos, deixaram de comprar as imagens da Diana e o negócio começou a fracassar. E a partir do versículo 23, diz que um cidadão chamado Demétrio, um dos maiorais lá da produção de imagens daquela deusa Diana, ele convocou toda a cidade e fez um grande alvoroço contra o evangelho do Senhor Jesus. Porque ele dizia que o povo estava convertendo, a Diana ia cair em descrédito, uma deusa que eles diziam que todo mundo adorava e venerava, e o lucro deles iria acabar. Então vejam bem, isso não é novo, está em Atos dos Apóstolos. E não é da época do Atos dos Apóstolos, é muito antes, já existia isso. Pessoas usar as religiões, usar a fé das pessoas como um meio de ganhar dinheiro, como um ramo de negócio, produzindo e vendendo objetos religiosos para ganhar dinheiro. E eles expulsaram Paulo, ameaçaram matá-lo, fizeram um grande alvoroço na cidade contra o evangelho do Senhor Jesus, contra a mensagem de salvação, porque quando as pessoas convertiam, o negócio deles fracassava. Aí você pode estar pensando, mas hoje em dia nós estamos vendo pessoas que não vendem esse tipo de objeto e se enriquecendo com a religião. Isso realmente é o que eu quero falar. Porque o evangelho do Senhor Jesus não é proposta de riqueza. O evangelho do Senhor Jesus é um convite de salvação para que você saia da ignorância, do pecado, saia da morte espiritual. O convite do evangelho é saia da morte para a vida. É você renunciar ao mundo, renunciar à carne, renunciar aos prazeres mundanos, renunciar ao pecado e vir para Cristo para ter vida e vida em abundância. E as pessoas espertas dos dias de hoje usa a Bíblia, usa de meios de atrair as pessoas, mas com o objetivo de ganhar dinheiro. Isso não é correto diante de Deus. Porque o Senhor Jesus disse nos evangelhos que quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie tudo que tem e vem e me segue. E quando a pessoa entende o evangelho de maneira correta, que a Bíblia chama isso de novo nascimento, que a pessoa nasce do Espírito, nasce de Deus, essa pessoa passa a amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o Senhor Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então quem ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, essa pessoa vai amar o próximo e ela não vai explorar as pessoas. Ela não vai enganar as pessoas com a religião para ganhar dinheiro. Porque quem faz isso, ela está cometendo um grave erro diante de Deus. E com certeza ela vai ouvir do Senhor Jesus aquilo que o Senhor Jesus disse: não vos conheço. Muitas pessoas irão dizer diante do Senhor: Senhor, eu fiz isso em teu nome, profetizei, curei, expulsei demônios, fiz muitos milagres. E o Senhor Jesus vai dizer: não vos conheço. E essa palavra conheço para os hebreus, para os judeus daquela época,
significa muito mais do que conhecer de ver alguém, conhecer de saber quem é alguém. É um conhecimento de envolvimento, é um conhecimento de intimidade. Então o Senhor Jesus vai dizer para essas pessoas: não vos conheço, não tive relacionamento com vocês, porque vocês usam a religião, usam a Bíblia com o propósito de se enriquecer, com o propósito de chamar as pessoas, atraindo para a ganância, com o propósito de que se as pessoas derem dinheiro serão beneficiadas, receberão muito mais e se enriquecerão. Mas enquanto na verdade quem está se enriquecendo é só os líderes, é só os apóstolos, é só os falsos profetas, é só os falsos pastores que estão se enriquecendo. Moram em mansões, andam de carrões blindados, andam de avião, chegam no púlpito às vezes descendo de elevador privado, sai com segurança e não dá satisfação para ninguém, não presta relatório das contas da igreja para ninguém. Isso está enriquecendo à custa da falta de informação das pessoas e usando da fé das pessoas, usando da falta de conhecimento bíblico das pessoas e se enriquecendo à custa das pessoas. Então todas as religiões do mundo, seja ela cristã ou não, pode ter as pessoas sérias, e tem as pessoas sérias, mas todas as religiões, seja elas cristãs ou não, usam de artifícios para ganhar dinheiro, para extorquir. Porque dentro das instituições, dentro das religiões, existem as pessoas boas e existem as pessoas que vêm com intenção somente de extorquir, de ganhar dinheiro e de aproveitar da fé das pessoas, aproveitar da simplicidade das pessoas e ganhar dinheiro. Isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você reconheça que o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador, que a única esperança para o homem perdido é o Senhor Jesus. E a proposta do Evangelho nunca foi enriquecer ninguém, e sim que você trabalhe com as suas mãos, que você seja uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa íntegra, uma pessoa que anda em pureza e retidão de vida, uma pessoa que busca a Deus de coração simples, puro e sincero e sem a ganância. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E a Bíblia diz que aquele que quer ficar rico cai em muitas tentações, em muitas ciladas, e o fim dele será a perdição. Então não busque o Evangelho, não busque a religião com o intuito de se enriquecer, com o intuito de ganhar dinheiro. Se você sente que está precisando se filiar a alguma religião, que você quer buscar um companheirismo, quer buscar uma vida social numa religião, saiba onde você está indo. Porque muitos estão usando da fé das pessoas para se enriquecerem. E isso em todos os segmentos. Mas existe, como eu disse no início, existe religiões sérias, existe religioso sério, existe pessoas que levam a sério as coisas de Deus. Existem pessoas que, mesmo não sendo uma religião cristã verdadeira, levam as coisas a sério. E todos os segmentos das religiões têm o lado ruim e o lado bom. Então precisa muito cuidado, muito discernimento. Porque o que nós estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil, é uma vergonha para o Evangelho do Senhor Jesus. Isso que esse povo estão pregando por aí, essas igrejas neopentecostais, chamadas neopentecostais, que pregam tal do Evangelho da prosperidade, isso foi um mal que veio dos Estados Unidos e se fortaleceu tanto no Brasil, que hoje o Brasil é o mais forte nisso. E o que mais temos por aí é esse tipo de igrejas. Igrejas com seus apóstolos, com seus falsos profetas, com seus líderes, extorquindo, explorando e ganhando dinheiro à custa da fé das pessoas. E o Evangelho do Senhor Jesus não é isso. Não é esse o propósito de quem prega a salvação. Quem prega a salvação tem que pregar o amor de Deus em Cristo e chamar a pessoa para a santidade. E ter condições de mostrar para a pessoa, para conscientizar a pessoa, que servir a Deus nunca foi proposta de enriquecimento. Que às vezes vai te custar até a vida. Porque os discípulos da época de Paulo, você pode ler, todos os apóstolos do Senhor Jesus morreram de forma trágica. Todos os discípulos do Senhor Jesus teve fim difícil. Paulo passava fome,
Paulo passava nudez para pregar o Evangelho. Trabalhava com as próprias mãos para pregar o Evangelho. E ele dizia que não podia e não queria ser pesado a ninguém. Então, quando a pessoa está pregando o Evangelho, ele está sendo pesado para as pessoas, explorando as pessoas. Cuidado com esse tipo de pregador. Cuidado com os cantores, porque existe também muitos cantores, praticamente a maioria estão usando a fé com o propósito de se enriquecer. Eu quero então com esta palavra alertar a você que isso iria acontecer. O Senhor Jesus disse que da época da igreja na terra, nos dias da igreja, os dias seriam difíceis e que nos finais dos tempos ficariam ainda mais difícil, que ele disse até o seguinte: quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? E uma das coisas que prejudica a pregação do Evangelho é esse tipo de coisa. É as pessoas usar a religião para ganhar dinheiro, é explorar a fé das pessoas, porque você vai falar de Jesus, a pessoa quer igualar a todos, dizer a todo mundo é igual. Não é assim. A mensagem do Evangelho ela é pura, a mensagem do Evangelho ela é perfeita, a mensagem do Evangelho é salvação, é arrependei-vos e crede no Evangelho, é arrependei-vos e vinde ao Senhor Jesus para ter vida. Olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo. Você nunca vai encontrar imperfeição em Cristo, você nunca vai encontrar mentira no Senhor Jesus, nunca vai ver erro na palavra de Deus que faça com que você escandalize com Deus. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é uma espada de dois gumes que divide, que separa. Portanto, meus prezados, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, não deixe ser enganado pela mentira religiosa, não deixe ser enganado pelos falsos pregadores do Evangelho, pela mentira que predomina na sociedade aí, que está praticamente ofuscando a mensagem do Evangelho. Mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. A igreja do Senhor Jesus, diz Paulo aos Efésios, que ela é pura, ela é santa, ela é sem mácula. Aí você olha e fala: onde está essa igreja? Só o Senhor Jesus sabe. Os salvos estão por aí, os salvos estão no mundo, os salvos estão no meio dessas religiões, os salvos estão no meio deste povo, mas quem conhece de fato aquele que lhe pertence é o Senhor Jesus. Portanto, tome uma posição séria e não deixe essa desculpa de que os outros são culpados de você não seguir a Cristo, porque quem dará conta de si a Deus é você. Cada um dará conta de si a Deus. Eu darei conta de mim a Deus e você dará conta de si a Deus. Por isso que eu estou pregando o Evangelho, anunciando a palavra de salvação para você ouvindo, não ter desculpa de que não ouviu o Evangelho do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Ouça esse vídeo, assista esse vídeo, entre no canal do YouTube, lá Benjamin Garcia de Melo, e se inscreva, assista os outros vídeos que estão lá, compartilhe para que mais pessoas possam ver. Que Deus nos abençoe.